Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos no nosso grupo de estudos. Esse grupo de estudos que foi uma ideia do Hamilton, um grupo maravilhoso que tem por objetivo fazer a leitura das obras de Bert, na verdade das obras que têm a ver com constelação familiar, direito sistêmico, e nós nos reunimos aqui também para fazermos nossas partilhas, comentários, e assim a gente vai avançando e crescendo. E o Hamilton teve a maravilhosa ideia desse grupo, e ele convidou o Renato e a Alice para fazerem a coordenação dos trabalhos, e também o Renê, o Marcos e o Oswaldo, que estão conosco aí caminhando agora, não é? E hoje estaremos sob a maravilhosa orientação do nosso querido Renê Schubert. E Renê, desde já, receba nossa gratidão, nossa alegria pela sua entrega aqui conosco. Encontro sempre maravilhoso. E o nosso grupo está fazendo a leitura desse livro aqui, Olhando para a Alma das Crianças, do Bert. A capa do René é maravilhosa, é a capa no original em alemão. Já pedi para ele ler para a gente um dia em alemão, quem sabe eu consigo convencê-lo. E vamos hoje iniciar aqui na página 32, no tópico meditação. Então, René, sem mais delongas e com muita alegria, te passo a palavra. Obrigado, Larissa. Boa noite a todos, todas presentes. No grupo de Direito Sistêmico eu postei a página do livro com um trechinho que a gente tinha lido aquele dia, né? E é interessante exatamente como em cada país que esse livro é publicado, então muda um pouco a capa, mas a importância desse livro no sentido exatamente de trabalhar essas partes do infantil, as várias partes do infantil que nos habitam, né, dentro das constelações familiares. Bom, vamos seguir então. Eu conversei com o Marcos sobre o debate que vocês tinham feito semana passada, então vamos seguir agora a partir da meditação, né? Hoje a Cleusa emprestará sua voz, né, para a leitura desses trechos. Então, por favor, Cleusa, inicie a leitura. Pois não. Então tá. Meditação, Hellinger para o grupo. Vou fazer um pequeno exercício com vocês. Podem fechar os olhos. Agora, passem por suas vidas e imaginem as pessoas de quem vocês têm raiva. Estão todas lado a lado. Aquelas que fizeram algo a vocês, assim como aquelas a quem vocês fizeram algo. Então, vocês vão até cada uma delas. Vocês olham cada um nos olhos e dizem: sou como você, exatamente como você. Sintam o que acontece em suas almas ao dizer isso. Então, vão até o próximo. Sou como você. Você é como eu. Então, para o próximo. Vocês o olham nos olhos e abrem seus corações. Sou como você. Você é como eu. Quando tiverem feito isso com todos, vocês se viram com eles para o horizonte. Ainda está escuro e a luz está oculta. Vocês se curvam junto com eles diante dessa luz oculta. Vou contar-lhes mais uma história. Há 17 dias viajei até o mar da Galileia, em Israel. Foi nesse local que Jesus proferiu o Sermão da Montanha. Um lugar maravilhoso, muito tranquilo e cheio de paz. Lá, Jesus disse: bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. E falou: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, porque meu Pai que está no céu também faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Todos conhecemos isso. Na viagem de volta, fiquei imaginando: o que acontece em uma alma que se abre para isso? O que isso significa exatamente? O que sentimos dentro da alma quando atingimos isso? O que deve ocorrer? Então me veio uma frase: amar significa reconhecer que todos os outros são iguais a mim diante de algo maior. Humildade significa o mesmo. Perdoar e esquecer também. Reconhecer que todos os outros são iguais a mim diante de algo maior. Isso foi um complemento a essa constelação. Tudo de bom para vocês.
os educadores. Gostaria de dizer algo com relação aos educadores que atuam em um orfanato. Quando ajudam demais, a criança fica com raiva. Os educadores ajudam com distância, ajudam principalmente substituindo os pais. É importante que os educadores se coloquem abaixo dos pais. Quando se colocam acima deles, como se fossem melhores que os pais, os filhos ficam com raiva. Hoje de manhã, isso pôde ser visto de maneira muito bela em uma constelação. O pai da criança havia se colocado atrás do orfanato. Por um lado, havia se esquivado de suas responsabilidades. Por outro, estava posicionado atrás do orfanato. O orfanato podia se apoiar nele. Isso foi útil e belo. Se a ajuda é dada às crianças de orfanatos nesse sentido, tranquilamente em sintonia com os pais, e se as crianças podem tornar-se como os pais, elas se sentem seguras. As crianças desejam tornar-se como os pais. Quando alguém diz a elas, seu pai era um bêbado, ou algo parecido, não seja como seu pai, a criança se tornará exatamente como seu pai por fidelidade a ele. É esse o efeito na alma desse tipo de influência vinda de fora. Não, a criança quer se tornar como seu pai. O filho diz a seu pai, quero me tornar como você. Então, o pai olha para ele com amor e diz, você também pode fazer as coisas um pouco diferente de mim. Isso libera a criança para se desenvolver fora da influência dos seus pais. Aqui também vale a mesma coisa. Refletir sobre o que torna uma pessoa grande. Tudo aquilo que o torna igual aos outros o torna grande. Tudo aquilo que o desvia da igualdade perante os outros o torna menor. Essa grandeza é uma grandeza humilde. Com ela podemos nos movimentar tranquilamente em meio a todos. Quando alguém se faz maior, os outros não o querem. Fazer-se maior gera agressão, assim como fazer-se menor. Aquele que age como igual em meio a iguais é bem visto em todos os lugares a que chega. Eu por você. Você pode parar um pouquinho, Cleusa, por favor. Não, sim. Essa parte que a gente para aqui é interessante porque o Hellinger, quando ele fala dos educadores, ele pega um pouco a referência das Ordens da Ajuda, né? Um livro que já foi lido aqui, né? E como é importante a forma como eu disponibilizo essa ajuda, como facilitador, como mediador, como psicólogo, como educador, né? A partir do momento que eu respeito o sistema de meu cliente como anterior e maior, muitas vezes eu posso ficar lá. Eu posso estar lá, acompanhar o meu cliente, seja ele uma criança ou um adulto, uma postura de neutralidade, né? Eu permito que o outro possa se confidenciar, possa trazer suas questões, e muitas vezes ele vai trazer questões que fogem totalmente da minha dinâmica de clã, do meu clã familiar. É totalmente oposto à forma como eu faço as coisas no meu bairro, na minha cidade, na minha cultura. E muitas vezes eu tenho que silenciar e aguardar para ver como que aquilo reverbera em mim, né? Porque se eu imediatamente falar, não, isso está errado, eu vou imediatamente fazer com que a criança, com que o cliente se sinta inadequado. E muitas vezes nessa de eu falar, você está errado, isto está errado, eu causo culpa, raiva, remorso, impotência, porque muitas vezes a criança olha e fala, tá, mas esse é o meu meio, é assim que é. Aqui o Hellinger fala de lares adotivos, né? Instituições, asilares, e eu já cheguei a trabalhar também em instituições com crianças adotivas,
E a gente sabe que muitas vezes existe um histórico anterior pesado, né? Ou como o Hellinger fala, destinos difíceis. E como é importante estarmos lá para escutar esses destinos difíceis, né? Para conversar com aquela criança sobre os destinos difíceis. E muitas vezes levar pontos de vista, mas não como uma aula de certo e errado. Mas existe esta forma também que pode ser feita. Como o Hellinger fala aqui, você pode fazer um pouquinho diferente. Mas isso não quer dizer que eu esteja derrogando a forma como você faz. Porque a forma como você faz é você. Então, nessa frase do Hellinger, né, os filhos não têm os seus pais, eles são os seus pais. Muitas vezes, quando eles trazem situações difíceis, eles trazem elas no corpo. E quando você fala, não, isso é errado, a criança sente-se errada. Isso atinge ela diretamente. Então, como é delicada esta posição, que não é uma posição de intervenção, é uma posição que aguarda, né? Aguarda o que pode ser trabalhado aí, aguarda o que o sistema permite que seja trabalhado. E como muitas vezes a Angélica Olveira nos disse aqui no Brasil, né, ela que trabalha exatamente, né, na parte mais da educação sistêmica, pedagogia sistêmica, quando olhamos para esses pais com respeito, incluímos eles em sala de aula ou dentro da instituição, muitas vezes eles começam a vir com mais frequência para dentro da sala de aula, porque existe abertura, existe respeito, né? E sim, a gente continua lidando com destinos difíceis. A única questão é que, ao invés de eu me fechar no meu conceito, que logicamente para mim é seguro, né? Porque é a forma como eu faço as coisas, eu me abro para esse desconhecido. E eu permito transitar por este desconhecido, por este destino difícil, né? Lentamente reconhecendo aí os personagens desse cenário, as ordens dentro desse cenário. Nós sabemos que crenças, tabus, são diferentes de acordo com a cultura, de acordo com a forma como as coisas são feitas naquele meio. E às vezes a gente precisa de um longo tempo para entender como que é feito naquele meio. Então a gente não pode ser muito entrão, né? A gente espera, aguarda, sente. E quando existe abertura para isso, mostramos modelos. Não de certo e errado. Modelos de possibilidades, né? E principalmente se nós aguardamos a criança, o jovem, ele tem curiosidade para saber destes modelos, porque ele não se sente agredido, ele não se sente ofendido, ele não sente que seu sistema está sendo atacado, né? Porque aqui também Bert Hellinger está falando claramente das lealdades invisíveis, né? A criança, por pertencimento, por amor, ela vai ser leal ao sistema, mesmo que esse sistema seja muito cruel, mesmo que esse sistema seja aos meus olhos errado, né? Então eu preciso ir muito devagar com isso, né? Isso foi apenas uma leitura a partir disso. Vocês teriam alguma outra leitura ou alguma outra questão que vocês gostariam de colocar em relação a este trecho aqui? Alguma coisa, Larissa? René, não estou vendo ninguém com mão levantada, nem também nenhuma mensagem no chat. Então, acredito que a gente possa, então, dar continuidade aí à leitura, né, agora desse caso clínico aqui. Cleusa, por favor, você pode dar sequência na leitura? Eu por você. Hellinger, ok. Agora continuaremos com o trabalho. Quem gostaria? Para uma moça de um orfanato já maior de idade. Quer vir agora? Hellinger, após ela dizer que sim. Conhece seus pais? Moça, sim, ambos, meu pai e minha mãe. Hellinger, são de onde?
Moça, meu pai é dos Estados Unidos, Alabama, e minha mãe é alemã. Hellinger, como é a relação de seus pais? Moça, na verdade, muito boa. Hellinger, que bom, estão juntos? Moça, sim. Hellinger, por que você foi para o orfanato? Moça, porque não me entendia com meu pai. Hellinger, você brigou com ele? Moça, sim, eu não via outra opção. Hellinger, quem mais estava com raiva dele? Moça, como assim com raiva? Hellinger, estou apenas perguntando. Moça, não me entendia com meu pai, não sei o motivo. Hellinger, você tem irmãos? Moça, sim, uma irmã. Hellinger, mais velha ou mais nova? Moça, mais velha. Hellinger, algum de seus pais teve outro relacionamento antes? Moça, meu pai já foi casado. Hellinger, essa outra mulher, como ela é? Moça, não a conheci. Hellinger, quem é ela? O que falam sobre ela? Moça, que ela é tailandesa. Hellinger, era tailandesa? Seu pai viaja pelo mundo? Moça, não, ele foi soldado no Vietnã, passou férias ou serviu em outros lugares também, não sei direito. Hellinger, ok, vamos ver o que podemos fazer por você. Vou colocar 2 pessoas. Você já tem ideia de quem eu vou colocar? Estou sempre conectado àqueles que são excluídos. Quem é o excluído aqui? Moça, não faço ideia. Hellinger, a tailandesa é a excluída. Imagino que ela tenha raiva do seu pai. Você a representa. Por isso você brigou com seu pai. Não porque você tenha algo contra ele, mas porque a tailandesa tem algo contra ele. Você se identificou com ela. Esta é a imagem que tem. Naturalmente, preciso checar isso. Além da moça, Hellinger escolhe um homem como representante de seu pai e uma mulher como representante da tailandesa. Para os representantes, confio completamente em vocês, que irão seguir exatamente aquilo que se passa em suas almas. Começa a constelação. Hellinger para a moça como reação ao que foi mostrado na constelação. Seu pai não é muito amável em relação a ela. Sabe o que isso significa? O que vemos na constelação? Ele a estrangulou. Hellinger para o grupo. A tailandesa se esconde atrás dela e a cliente assume suas agressões. Vemos isso em seus punhos fechados. Ela assume aquilo que a primeira mulher reprime. Hellinger, após um instante, para a moça. Diga a ela, vou me vingar por você. A moça, vou me vingar por você. Hellinger, eu sou a grande aqui. Moça, eu sou a grande aqui. Hellinger, você é apenas a pequena. Moça, e você é apenas a pequena. Hellinger, sou pobre tailandesinha. Moça, sou pobre tailandesinha. Hellinger, vou consertar isso. Moça, vou consertar isso. Hellinger, após um instante. Ajoelhe-se agora e diga a ela, você é a grande aqui. Moça, você é a grande aqui. Hellinger, e eu a pequena. Moça, e eu a pequena. Hellinger escolhe uma representante para a mãe da moça e a coloca na constelação. Hellinger para a moça. Diga a seu pai, ela é minha mãe. Moça, ela é minha mãe. Hellinger, ela é a única certa para mim. Moça, ela é a única certa para mim. Hellinger, eu não tenho nada a ver com suas outras mulheres. Moça, não tenho nada a ver com suas outras mulheres. Hellinger, sou apenas a criança aqui. Moça, sou apenas a criança aqui. Hellinger, por favor, olhe para mim como sua filha. Moça, por favor, olhe para mim como sua filha. Hellinger, e me tome como sua criança. Moça, e me tome como sua criança. Hellinger, diga isso à mãe também.
Moça para representante de sua mãe. Olhe para mim como sua filha e me tome como sua criança. Hellinger, após alguns instantes, escolhe 3 homens. Vou pegar vocês 3. Deitem-se aqui no chão, com a cabeça nessa direção, um pouco mais longe. Para o grupo. Esses são os vietnamitas da guerra. Para a moça. Olhe para eles. Hellinger, após um instante, para a moça. Vá para baixo até os mortos. Vá para baixo, até os mortos. Hellinger, após um instante, para o pai da moça. Diga-lhe, eu assumo isso. Pai da moça, eu assumo isso. Hellinger, você não tem nada a ver com isso. Pai da moça, você não tem nada a ver com isso. Hellinger, após um instante, para o pai. Deite-se junto. Para a moça, levante-se e a mãe também. Curvem-se as duas. Hellinger para a moça. Diga-lhe, querido papai. Moça, querido papai. Hellinger, por favor, seja amável se eu continuar viva. Moça, por favor, seja amável se eu continuar viva. Hellinger, após um instante. Como é para o pai? O pai demonstra que não pode mais ser amável. Hellinger para o pai. Diga à sua filha, não consigo mais. Pai, não consigo mais. Hellinger, a culpa é grande demais. Pai, a culpa é grande demais. Hellinger, mas quero que você viva. Pai, mas quero que você viva. Hellinger para a moça. Agora vire-se, a mãe também, virem-se ambas. Hellinger, como está agora? Moça, tento ir em frente, porque vejo que minha mãe é exatamente como meu pai. Hellinger para a moça. Deite-se junto também de costas. Após um instante. É melhor ou pior? Moça, melhor. Hellinger, isso. Levante-se agora, olhe para o seu pai e diga a ele: eu morro para que você viva. Moça, eu morro para que você viva. Hellinger, vou carregar isso para você. Moça, vou carregar isso para você. Hellinger, após um instante. Como é isso para o pai? Pai, isso está errado. Hellinger, diga-lhe, isso não é da sua conta. Pai, isso não é da sua conta. O que eu faço é problema meu. Hellinger, diga-lhe, suma daqui. Pai, suma daqui. Hellinger para a moça. Agora pode ir para frente. Após um instante, ok, pare, já é suficiente. Hellinger para a moça. Como você está agora? Moça, um pouco melhor. Hellinger para os representantes. Os mortos devem se levantar agora, a tailandesa também. Fiquem atrás dela, um atrás do outro. Para a moça. Apoie-se nela. Isso. Feche os olhos e respire fundo. A bênção vem daí, e agora também do seu pai. Hellinger, após um instante, para a moça. Como você está agora? Cliente, melhor. Hellinger, ok, isso é tudo, obrigado a todos. Para o representante do pai, e principalmente a você. Agora vou lhe mostrar como você pode se tornar você mesmo de novo. Imagine o pai dela e curve-se bem levemente diante dele. Depois vire-se para o outro lado. Ok, muito bom. Para o grupo. Este foi um bom exemplo de que todos somos iguais. Agora chegamos à grande política mundial. Deixem passar mais uma vez por suas almas aquilo que disse sobre a diferenciação entre bom e mal, ou melhor, sobre a não diferenciação entre bom e mal. Todos são vinculados a algo do qual não podem escapar. É o que eu disse sobre o amor das crianças. Isso ficou claro aqui e pode ser visto muito frequentemente em famílias em que o pai esteve na guerra ou esteve vinculado à guerra. As vítimas também pertencem à família. Vou dar um exemplo.
Havia um rapaz nos Estados Unidos, um tipo meio malandro. Disse que seu pai havia sido um herói. Havia ajudado a conquistar a ilha de Iwo Jima. Estava na companhia que ficou a bandeira americana lá após duras perdas. Coloquei os companheiros do pai mortos em combate. Também coloquei 5 representantes das vítimas de Iwo Jima, vítimas dos americanos. Ele foi atraído por eles. O pai permaneceu completamente rígido, mas o filho foi fortemente atraído para os companheiros mortos de seu pai. Não conseguia ajudá-lo. Então, coloquei o filho de frente para o pai e fiz com que dissesse a ele: vou até eles. O que você fizer não me importa. Ele disse: estava fortemente ligado aos mortos de seu pai. O pai só amoleceu depois de olhar o filho nos olhos e ver o que lhe havia causado com sua rigidez perante os mortos. Então pôde respeitar os mortos e, junto com seu filho, se afastar deles. Vimos algo parecido aqui. Para a moça: seu coração não pertence à tailandesa, mas aos mortos. Você os representa na família, mas eles devem ir até seu pai, e seu pai até eles. Você é pequena demais aqui. Gostaria de dizer mais uma coisa nesse contexto. A consciência familiar segue a lei, a qual todos que pertencem têm o direito de pertencer. É por isso que nessa consciência não há distinção entre bom e mal. Aqui também vale uma outra lei. Os que vierem primeiro têm precedência em relação aos que vieram depois. Quem vem depois nunca deve se envolver em algo feito por quem veio antes. Quando alguém faz isso, fracassa. O que quer que você faça, se você matar por expiação pelo seu pai, o que quer que você faça é à toa, não ajuda ninguém. Mas você tem a sensação de que é grande e inocente. Todo herói que fracassa tem a sensação de ser grande, mas depois estará entre os mortos, assassinando. O que adiantou toda a sua grandeza? Você sabe um pouco de inglês. Na obra de Shakespeare existe o Falstaff, o gordo, um personagem estranho. Ele deveria ir para a guerra, mas ficou para trás. Era um covarde e por isso sobreviveu. Um grande guerreiro que lutou destemidamente morreu e foi enterrado. Falstaff disse: assim termina o herói, mas eu, covarde, sobrevivo. Ele era esperto, não era corajoso, mas era esperto. Então, você pode morrer corajosa ou viver covarde. Falando mais precisamente, você pode viver culpada ou morrer inocente. Se você morrer pelo seu pai, se sentirá inocente. Se permanecer viva, talvez se sinta um pouco culpada. Só conseguimos sobreviver com culpa. Consegui deixar claro? Ok, então viva. Pode parar um pouquinho, Ah, Cleide. ok. É bom para você tomar uma aguinha, né? Porque Nossa. foi uma leitura longa. Uhum. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui, né? Quando a gente lê um caso assim, de uma vez, dá a impressão que realmente foi dessa forma, né? Tipo, rapidão, o Hellinger pegou isso aqui, Essa constelação deve ter levado um tempão, né? Quando a gente vai no campo, a gente percebe que assim existem muitos silêncios. Como o Hellinger mesmo falou, ele ouviu o que ela trouxe. Em cima do que ele ouviu, que ela trouxe, ele fez alguns apontamentos, mas ele deixou bem claro: a gente vai testar isso no campo. E aí, lentamente, ele vai testando. Ele vai verificando isso. E vai verificando também essas frases, que vocês puderam ver bem nesse caso aqui, que ele faz o positivo, depois o negativo. E ele vai testando aí os membros, né, familiares desse contexto. Porque aqui a gente tem várias cenas traumáticas, né? Inclusive cenas que envolvem vida e morte. Quando o trauma é dessa razão, ou seja, quando há sangue derramado, fica muito indistinto
o que é vítima e o que é perpetrador. E os filhos, eles se ligam a este sentimento talvez encrudecido, talvez não diferenciado entre um e entre outro. Por amor, por lealdade, eles representam estas partes. E aqui nessa constelação, a gente pode ver como daquela fala dela, eu não me entendo com meu pai, né? Ou seja, eu briguei com meu pai. O Hellinger mostra um outro cenário, um cenário que aconteceu há muito tempo atrás. Ela conhecia alguns dados, mas não o suficiente. Quando esses dados, esses personagens são colocados, né, e nesse sentido a gente vê um pouco a questão do psicodrama, né, de um cenário e os seus personagens, começa a acontecer uma diferenciação. O que é do outro, o que é meu. O que é dos primeiros, o que é daqueles que vêm depois. Ou seja, podemos perceber bem nessa constelação como existe uma ordenação, mas não no sentido pedagógico, tá? Uma ordenação no sentido hierárquico, de precedência, inclusive de afetos. Quais foram os afetos que estiveram nesse momento? Quais afetos estiveram nesse momento? Né? E assim ele vai descolando a cliente que estava tão intrinsecamente ligada naqueles destinos, ou melhor, usando aqui a palavra da constelação, emaranhada nesse destino, nesses sentimentos, a ponto dela condensar isso numa frase: eu não me dou bem com o meu pai. Quer dizer, isso está extremamente condensado. Com quantas partes de seu pai você não se dá bem? E aí, em seguida, com quantas partes de você mesmo você não se dá bem? Será que você consegue diferenciar essas partes? E aí a gente entra na meditação que ele fez lá atrás, né? Quando eu entro em contato com aquela pessoa com quem eu não me dou bem e digo, né, eu vejo você, eu sou como você. Que efeito isso tem? Porque aí eu toco, talvez, nesse ponto que eu não gosto daquela pessoa, que aquilo me incomoda, o quanto aquilo está perto de mim. E talvez nem esteja naquela pessoa especificamente, mas talvez toda uma trama que eu veja naquela pessoa. Essa constelação, ela demonstra bem claramente a questão da lealdade sistêmica, como em nosso corpo estão marcadas histórias anteriores, que por uma questão transgeracional, trauma, dor, separação, frustração, ficaram marcados no corpo de nossos antepassados, avós, pais, inclusive de antigos parceiros de nossos pais. Então, no começo do livro, o Hellinger retoma essa coisa de quem pertence à família. E ele fala, as vítimas e os perpetradores, aqueles que fizeram algo contra alguém e se beneficiaram disso. Antigos parceiros de nossos pais. Às vezes, antigos parceiros que sofreram um aborto. Né? E a criança, ela está em sintonia com esse campo, tanto com o que foi oculto, como o que se mostra presente. Então, quando Hellinger fala, eu vou colocar aquele que está excluído, ela traz na fala. E ela traz na fala sem importância. Ah, não, teve uma tailandesa aí. Né? E aí o Hellinger já percebe a diferença de posicionamentos, talvez de afetos. Né? Então aqui a gente percebe bem, é um relato longo, mas como lentamente ele vai destrinchando isso. E eu posso dizer, pelas constelações que eu vi do Hellinger, isso leva tempo. Né? Ele testa tudo no campo. Né? Isso não vem da cabeça dele. Né? Isso é um sentir. Né? Sem falar a longa experiência que Hellinger tinha na lida com casais, com famílias, com crianças. Né? Quer dizer, todo o histórico dele, desde diretor de escola, depois terapeuta de casais, tal, até ele chegar nessa configuração. Quer dizer, essa visão sistêmica, né, de todos que fazem parte de nosso sistema,
e aí a postura fenomenológica. Como que isso se mostra no campo? Eu tenho uma ideia, mas vamos confirmar como isso se mostra aqui. Pessoal, uma forma de dar uma pincelada geral nisso. Eu gostaria de saber se vocês viram dessa forma também, se vocês viram questões diferentes. Aqui a gente tem excelentes questões em relação à técnica, à aplicação, postura, as ordens do amor, as ordens da ajuda, né? Larissa, algo surge? Surge, e uma pergunta bem sobre essa parte técnica. A Cristiane está aqui, não sei se ela quer abrir o microfone para perguntar, Cris? Não. Então eu vou ler. A Cris perguntou o seguinte: mas como ele sabia apenas através da mão fechada que a tailandesa havia sido estrangulada? Parte de uma percepção? Cristiane, provavelmente, e aí talvez a forma, né, a leitura ela falha nesse sentido. Existe toda uma linguagem corporal acontecendo. A gente sabe que a filha cerrou os punhos e que a tailandesa estava atrás, encolhida da filha, né? Ou seja, ela estava escondida. Em alemão apareceu a palavra erwürgt, né? Erwürgt seria assim também assim, mas isso pode ser tanto no sentido de morte como pode ser de violência. Ou seja, o que a gente tem aí é que esta mulher sofreu uma violência e que a filha estava identificada com esta violência, né? Você vê que o Hellinger ele não vai fazer uma investigação a fundo, né? Do tipo, qual será que era o nome desta mulher? Em que cidade isso aconteceu? Em que ano isso aconteceu? Não. Existe aí uma postura. E essa postura indica que duas partes diferentes estavam tão proximamente ligadas, identificadas, emaranhadas, que algo muito grave aconteceu, né? E aí ele joga esta frase. Provavelmente ele estava em contato também com a menina, né? O tempo todo o facilitador ele tá olhando para o seu cliente e vendo o efeito que isso tem sobre o cliente. E muitas vezes o cliente, com o corpo dele, ele confirma ou desconfirma certas impressões. Então a gente não está tirando o coelho do chapéu. A gente está verificando isso no campo, né? E o Hellinger percebe que assim não apenas uma violência, né? Não a violência com esta mulher, mas havia uma violência muito mais forte aí. E aí a gente tem a sobreposição de contextos. Ou seja, aquilo aconteceu durante a Guerra do Vietnã. Quantas coisas não foram vistas? Não quer dizer que necessariamente este homem tenha matado, mas talvez ele esteve junto numa chacina, corresponsável de uma defesa de campo, né, de proteger uma base. E nisso, né, jogou uma bomba. E assim você tem, sim, a minha responsabilidade. Sim, eu sei que isso aconteceu. Às vezes, parte desses corpos que estavam lá eram de amigos. Então, o Hellinger percebe que lá tem um campo de morte. E a menina também estava ligada nesse campo de morte. Por quê? Não porque ela estava de mal com o pai. Muito pelo contrário, pelo amor que ela tinha por esse pai. Um amor tal que ela fala, não, eu faço isso por você, né? Logicamente, a gente está aqui no campo do inconsciente, né? É uma brincadeira, mas a gente fala, né, em psicologia, ninguém acorda de manhã e fala, putz, eu estou me sentindo meio deprimido hoje, eu vou ferrar com o meu dia, o dia inteiro para a noite falar que o dia foi uma merda. Não, a gente não faz dessa forma, mas a nossa postura, as nossas crenças, elas muitas vezes vão fazer com que várias coisas aconteçam de uma forma que a gente depois fala, meu Deus, cara, só comigo acontecem essas coisas? Né? Como é pesado esse destino, né? E muitas vezes eu estou a serviço de algo muito maior que eu, porque eu me identifiquei, ou, como o Hellinger usa, é uma lealdade sistêmica invisível, na qual eu faço algo por alguém do meu sangue,
meu pai, minha mãe. Aquilo que ficou para trás não fica para trás. Se não foi resolvido, segue, né? E a criança, em sua lealdade, em seu amor infantil, em sua ingenuidade e inocência, ela toma para si. E aí a gente tem uma bela ilustração desse termo emaranhado, né? Ou seja, um destino emaranhado, intrincado, enosado, preso, né? E para a gente trabalhar com isso, a gente precisa voltar à cena. Muitas vezes voltar para a cena traumática. E aquilo que está tão grudadinho começa a ser demonstrado. Quem é quem? Quem é uma pessoa, quem é outra pessoa? E, nesse sentido, existiam elementos de diferenciação. A história do pai, a história da filha, a história da tailandesa, a história da mãe da filha. E aí você vai vendo que esse cenário, esses contextos vão se diferenciando. Este é um grande efeito sobre a alma do cliente. Porque muitas vezes ele está olhando para aquilo, ele não está entendendo nada. Falando, cara, isso não aconteceu comigo, mas internamente ele sente algo está se mexendo aqui. Aquelas cenas, elas reverberam, elas têm sentido mais interno para o cliente. É mais ou menos isso, Cris? Não. Tem uma pergunta da Carolina também, né, Larissa? Carolina, você quer fazer essa pergunta? Ok, Larissa, por favor. Nossa, eu vou colocar os óculos aqui novamente, porque, Carolina, me desculpe, eu não tinha visto a sua pergunta. Elas vieram juntas, então uma Subiu, né? Sim. Tô tentando ficar sem os óculos, mas vamos lá, é melhor ficar com. A Caroline perguntou o seguinte: no final tem a parte, aspas, só conseguimos sobreviver com culpa, fecha aspas. Mesmo após a constelação, o sentimento de culpa prevalece? É isso que ele quer dizer? Sim, também e não. Sim, existe culpa, né? E agora ela tem um lugar. Talvez a cliente fale, era melhor antes, né? Essa minha ignorância antes era tão abençoada, agora... E não, porque pode ser que a criança, né? Que o cliente olhe para isso, reconheça isso, aceite e faça algo com isso. E aí a culpa que pesava se torna um instrumento, uma ferramenta, se torna uma força. Então, por isso eu digo sim, talvez e não. Porque a partir do momento da constelação, o cliente ele está lá como adulto, né? Tanto que isso é um detalhe muito importante nessa constelação, que eles deixam claro no livro. Vai um adolescente, aqui não diferencia, no alemão não diferencia sexo, fala apenas que é uma criança de um lar adotivo. Só que está escrito bem claramente, só que esta criança já era maior de idade. Ou seja, né, já era uma criança que respondia por seus atos, né? Quando vamos para uma constelação como um adulto, é aquela coisa, a gente está, de certa forma, dando autorização para o que vem. Eu, como adulto, vou tentar lidar com isso. E a constelação, ela vai retirar algo de mim. Como muitas vezes uma psicoterapia retira algo de mim. A inocência. A ingenuidade. Ah, não sabia. Agora você sabe. Era melhor antes, né? Aí fica um conflito. Só que nesse conflito existe uma diferenciação. Eu não estou mais colado. Eu tenho mais movimentação agora. Eu consigo enxergar eu, outro. E agora, aí a gente tem a questão de como a constelação muitas vezes leva a uma autorresponsabilização.
eu posso dizer sim para isso, para esse destino difícil. Eu posso falar, sim, mas farei um pouco diferente? Não, eu não aceito, eu não concordo. E a gente sabe as consequências que isso tem, mas o cliente pode falar, não, eu não concordo, eu não aceito. Eu vou fazer outra constelação amanhã, com uma pessoa melhor que você. Eu não gostei disso que você mostrou aí para mim. Pode acontecer, vou tirar cartas, vou conversar com o duende. Quer dizer, eu vou tentar direcionar para um lugar que é a resposta que eu quero. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando numa posição arrogante. Eu quero controlar o destino. E a constelação familiar não tem nada a ver com controle de destino, ela tem a ver com mostrar, ó, teu destino é esse, meu amiguinho. Tá bom. O que eu faço a partir disso? Por isso tem aquela frase que é muito bonita do Bert Hellinger, eu não vou conseguir falar ela direito, Carolina, mas é aquela coisa, às vezes, uma maldição que está no meu sistema, se eu consigo olhar para ela, permitir que ela esteja lá e dê um lugar para ela, depois de um tempo, essa maldição pode se tornar uma bênção. Né? Ou seja, aquilo que pesava como culpa, que atrapalhava a minha vida, de repente se torna uma ferramenta. E aí, de repente, ao invés de eu ser uma pessoa que persegue os amigos, persegue as namoradas, os relacionamentos, para ver se está tudo certo, eu me torno um auditor. Né? De repente, eu transformo uma característica que eu tinha em mim em uma ferramenta. Tá certo que o meu exemplo não foi lá muito bom, mas eu transformo isso de alguma forma, porque isso está no meu sistema. Né? Eu posso negá-lo, mas é aquela coisa, a ignorância eu não tenho mais, essa saída eu não tenho mais. Eu olhei, eu vi, e o que é mais importante na constelação, eu fui tocado por aquilo. Então, não só se movimentou no meu corpo, mas de outros que estavam envolvidos nisso, direta e indiretamente, na maioria das vezes indiretamente. Né? Nesse caso aqui, a gente tinha algumas pessoas diretas, que era a mãe e o pai dela, e outras indiretas, né? A tailandesa, os vietnamitas, vietcongues. Né? Então, haviam outros sistemas que foram aí tocados. Ah, mas qual efeito isso tem? Eu só sei o efeito na minha cliente. E às vezes eu posso ver isso na minha cliente, como ela fica, né? Como que ela processa aquilo, como está a respiração dela, como está a postura do corpo dela. Né? E aí, novamente, Cris, aquela coisa, o facilitador o tempo todo ele está observando toda essa linguagem que não é verbal, mas que está se demonstrando no corpo do paciente, na forma de respirar. A Sofia, ela fica observando de um jeito a pessoa, ela sabe exatamente se a respiração está mais acelerada, mais baixa, ela percebe se de repente a pessoa se ajeitou assim, o que aconteceu aí? Quer dizer, ela pega esse, e isso são dicas, né? Porque o facilitador, ele está em conexão com este cliente, ele está em sintonia com esse cliente, assim como muitas vezes ele está em sintonia com o representante. O facilitador, em muitos aspectos, às vezes, entra como um representante. Ele não é o representante, mas ele sente também o campo como representante. E nós pudemos ver algumas vezes o Bert Hellinger se colocar em constelações, sentir um lugar e se retirar e voltar para a posição de facilitador. Né? Então, aí existe aquela questão da capacidade de diferenciação, você ter, como Hellinger deixa bem claro, um facilitador ele precisa ter muito claro em si as ordens do amor, as ordens da ajuda, ele precisa praticá-las com constância, terapia, supervisão, estudos, quer dizer, esse é um caminho que não para. Né? E a gente viu isso com Hellinger. Né? Até o final estava lá, em todo seminário, sentado, observando e falando aos seus 90 e tralalá anos, eu estou aprendendo tanto com Sophie. Quer dizer, né? Abertura, humildade. Né? Essa postura leva-nos além. Né? Do que um lugar do tipo, não, eu já sei. Né? E como Hellinger diz, o perfeito está cristalizado e ele não tem mais razão para ser. Apenas o incompleto, o imperfeito, se movimenta. Né? Carol, ajudou? Ok.
Em cima das questões das colegas, dessa explanação, existe alguma outra colocação dos colegas? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que a gente vai começar uma outra parte. Mas eu acredito que a gente até possa dar uma sequência ainda, né, Larissa? A boa consciência, o bom e o mal. Uhum. Ok. Então, Cleusa, por favor, vamos ler mais um pouquinho? Vamos lá. Consciência leve. Participante. Por que devemos perdoar o inimigo? Hellinger. Não o perdoamos. Participante. O senhor não disse isso hoje de manhã? Hellinger. Tornamo-nos como ele. Participante. O que isso significa? Hellinger. Tornamo-nos como ele e então não precisamos perdoá-lo. Reconhecemos que somos iguais. Bom e mal. Talvez possa explicar algo sobre bom e mal nesse contexto. Isso é algo com que você se preocupa, o bom e o mal. A pergunta é: existe algo bom? Existe algo mal? Não, não existe. Mas utilizamos essa distinção entre bom e mal em nossa vida diária para nos orientar. A distinção entre bom e mal vem ao mundo através de nossa consciência. Quando temos a consciência leve, dizemos que fizemos algo bom. Quando temos a consciência pesada, dizemos que fizemos algo mal. Nesse contexto, bom e mal significam apenas: bom é aquilo que me ajuda a pertencer à minha família. Mal é aquilo que ameaça meu pertencimento à minha família. Ou seja, a consciência nos ajuda a distinguir o que devemos fazer e não fazer para que pertençamos. Essa é a função da consciência. Apenas nesse contexto existe a distinção entre bom e mal. Todas as famílias são diferentes. O que é considerado bom em uma família é considerado mal em outra e vice-versa. Por isso, membros de outras famílias fazem com consciência leve aquilo que, para minha família, é considerado mal. É por isso também que crianças de orfanatos apresentam com consciência leve comportamentos considerados como inadmissíveis nesses locais. Por isso, não conseguimos intervir de forma alguma em suas consciências. Não serve para nada, a não ser que saibamos o que é considerado bom em suas famílias. Então, podemos intervir em suas consciências familiares. Isso ajuda, essa é a diferença. Existem coisas más, por exemplo, quando alguém mata uma pessoa, claro que isso é mal. Ou o que acontece na guerra, isso tudo é mal. Mas apenas do nosso ponto de vista, a partir de nossa distinção entre bom e mal. Entretanto, também transmitimos para Deus nossa consciência e a distinção feita pela nossa consciência entre bom e mal. Acreditamos que Deus decide entre o céu e o inferno, de acordo com a nossa consciência. É a nossa suposição. É por isso que, para os americanos, os terroristas que atacaram o World Trade Center serão enviados ao inferno por Deus. Eles também ajudam para que isso aconteça. Por outro lado, os terroristas têm a mesma visão com relação aos americanos. Querem que Deus os envie para o inferno e também ajudam para que isso aconteça. Ambos estão presos às suas consciências. Assim, não podemos julgar, conforme a nossa consciência, aquilo que é encenado pelo destino ou por algo maior. O que vivenciamos como perigoso, desagradável, desprezível ou digno de rejeição, fazemos apenas de acordo com a nossa consciência. Perante a um poder superior, serve para outros fins. Um velho amigo meu que morreu há muito tempo, já havia morrido 600 anos antes de Cristo, disse: a guerra é o pai de todas as coisas. Sem conflitos não há progresso. Imaginem que não houvesse mais nada mal. Ficaríamos sentados, criando barriga, e não faríamos mais nada. Seria horrível. O que se passa em certas guerras atualmente
mesmo sendo terrível para os atingidos, é uma bênção para o mundo. Todos têm de se reorientar. Precisam fechar novas alianças e mais em direção ao outro que antes. Mesmo quando tomamos partido a favor de um lado e contra o outro, descobrimos, depois de um tempo, que tudo serve a uma causa maior. E o poder que comanda isso não é piedoso, ele nos desafia. Por isso, também devemos ver os agressores a serviço de um outro poder. Todos os agressores são conscientes. Seus tios mataram alguém conscientemente. E aqueles que executaram seus tios o fizeram com consciência limpa. Todos agiram com consciência limpa. Por isso é difícil fazer a distinção. No final, somos todos iguais diante de algo maior. E podemos esquecer essa diferença entre bom e mal. Somente quando estamos prontos para olhar para esse contexto maior, podemos instituir a paz e compreender os outros. Principalmente, podemos compreender as crianças na maneira especial como se comportam. Nós as confiamos a esse poder maior. Essa é uma possibilidade de lidar com elas. O israelita sobre quem falei hoje de manhã, cuja irmã foi atingida, não conseguiu se desvencilhar da irmã eternamente. Ainda se encontrava no estado de choque da ocasião e havia o risco de que seguisse sua irmã. Fiz um exercício com ele e, no final, ele tomou sua irmã morta nos braços e olhou-a com amor. Ele a coloca, por assim dizer, nos braços de Deus. Depois retorna e a deixa lá. Também podemos fazer isso com os maus. Isso se chama amor ao inimigo. É completamente diferente de um mandamento. É a compreensão de que, no final, somos todos iguais. Obrigado, Cleusa. É interessante essa questão da boa e da má consciência, né? Como, sim, do meu ponto de vista, eu vou pegar agora do exemplo do ponto de vista da Cris, do ponto de vista da Carolina, do ponto de vista da Larissa, existe bom e existe mal. Então a gente tem 4 qualidades boas, 4 qualidades más. Para cada um de nós, elas são diferentes, porque elas estão ligadas ao nosso sistema, à nossa origem, ao nosso contexto. E às vezes a gente faz sobreposições de contextos, né? Então, por exemplo, voltando lá atrás, eu chego numa escola, olho para aquilo que se mostra e eu sobreponho aquele contexto com o meu. E eu falo, então, na minha época, na minha escola, pelo que eu aprendi, vocês são um bando de fedelhos, mal educados, né? E eu vou ter que disciplinar vocês. A coisa não vai começar bem, não. Né? Porque imediatamente esse grupo vai sentir que você está tentando roubar-lhes o pertencimento. Você acabou de chegar e você está falando que eles não pertencem. E eles estavam tentando dar um lugar para você que acabou de chegar. Então, cria-se uma cisão. E aqui, ouvindo a Cleusa contar esse relato sobre boa e má consciência, eu lembrei de um filme, eu acredito que alguns de vocês assistiram, da Michelle Pfeiffer, Mentes Perigosas, né? Onde ela vai para uma escola onde o nível de violência é altíssimo, são crianças meio refúgio da sociedade, né? São crianças afrodescendentes, são crianças que vivem em comunidades violentas, e ela percebe que existe uma alta rotatividade de professores lá, ninguém fica. E todo mundo fala, nessa sala aí não tem chance, ninguém consegue. E o que ela faz? Ela observa. Ela observa, e ela percebe que tinha algo em comum em todos eles. Todos eles ouviam música, todos eles dançavam. Ela falou rap. Né? Não por acaso ela era professora de literatura, então ela pega a literatura, ela pega as bases da literatura e vai para o rap. Ou seja, ela vai para a linguagem deles. Ela não se coloca acima deles, ela se coloca, como a Hellinger fala aqui, como igual. Sim, ela não era igual a eles, mas ela faz esse esforço. E isso imediatamente é percebido por esses jovens.
né? Tanto tem um jovem que, num determinado momento do filme, ele fala: você nunca vai ser como a gente, você não sabe o que é ser como a gente. E ela fala: sim, eu nunca vou ser como vocês, mas isso não quer dizer que eu vá embora. Então, esse ponto, né, eu estou aqui como adulto, eu escolho estar aqui como adulto, mesmo apesar disso tudo que está se mostrando, né? E eu não lembro em que livro que foi, isso foi uma conversa que teve com o Renato, eu lembro que você estava lá, Larissa, e eu trouxe a questão do Winnicott, dentro da psicanálise, Donald Woods Winnicott, que ele tem um livro que chama Delinquência e Privação. Ele, como psicanalista judeu, ele trabalhou com crianças judias que foram sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, institucionalizadas. E essas crianças apresentavam agressividade, mentiras, fugas, furtos. E ele começa a falar: é necessário que o facilitador, terapeuta, monitor, seja uma pessoa que suporte a dor, porque essas crianças vão levar ele ao limite, para ver se esse amor realmente permanece. Ou seja, será que esse adulto realmente vai ficar aqui com tudo, com toda essa má consciência que eu estou demonstrando, com todo esse impossível que eu estou demonstrando? E por isso que o Winnicott também fala que essas pessoas precisavam também de um treinamento grande, porque elas iam lidar o tempo todo com crianças privadas, adolescentes privados, que logicamente demonstravam isso através do trauma, né? E muitas vezes a gente não tem tempo de estudar cada um deles, mas o fato da gente afirmar para eles: não, eu estou aqui para vocês e eu vou tentar buscar ferramentas para vocês, eu vou tentar me adaptar a vocês, isso faz com que esse jovem fale: pô, isso é um olhar. Isso é a frase que o Bert Hellinger tantas vezes fala na constelação familiar: eu vejo você. E a partir do momento que eu vejo você, eu permito que aquilo atue sobre mim. Mesmo que aquilo seja totalmente novo, mesmo que aquilo seja um destino difícil. Eu vejo você e eu deixo isso atuar em mim, né? E com isso, eu encerro o nosso estudo de hoje. Agradeço muito as perguntas da Cris, da Carolina. Cleusa, muito obrigado pela sua leitura, pela sua voz, né? E eu passo a palavra agora para a Larissa, né, que fez a orientação aí do grupo, sempre muito agradável. Obrigado, Larissa. Nós que te agradecemos muito, Renê. Muito maravilhoso o grupo hoje. O pessoal está agradecendo aqui no chat, então receba nossos agradecimentos, nosso carinho. Pessoal, a Cláudia falando aqui maravilhoso. Muito obrigada ao grupo. Cleusa, sua voz foi maravilhosa. Seja bem-vinda em grande estilo a esse grupo. Uma delícia te escutar. E até a próxima terça, então, pessoal. Um beijo em todo mundo. Obrigada a todas e todos. Renê, receba nosso carinho. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.